Olá, está no ar mais um programa Silvana Rezende. Eu quero muito poder contar com a sua companhia. Hoje nós temos aqui assuntos muito interessantes, com certeza. Vão poder te ajudar no seu dia a dia. Você como empresário, você como um colaborador de uma empresa, você que está escolhendo a sua profissão, tudo que a gente vai discutir aqui hoje, nós vamos levar você a saber um pouquinho mais para você conseguir ter sucesso na sua vida profissional. Porque a gente sempre diz, não existe vida profissional e vida pessoal. Nós temos uma vida só. E a gente tem que fazer com que a nossa vida, o nosso trabalho, seja muito positivo para que a nossa vida, no geral, seja muito positiva também. E é justamente sabendo, conhecendo onde a gente pode chegar dentro do nosso trabalho, conhecendo até onde nós podemos levar a nossa empresa e como que a gente pode crescer sendo feliz. E nós vamos começar com uma pessoa que nós trouxemos ao nosso programa aqui. Ele é nada mais do que o presidente da maior empresa brasileira de produtos odontológicos. Está exportando para mais de 140 países. E ele, essa empresa, é de Ribeirão Preto, tem filiais em outros países também. E nós vamos então receber agora o empresário, presidente da Gnattus, Gilberto Nomelini. Por favor, Gilberto, obrigado. Antes de tudo, parabéns pelo sucesso. Obrigado. Senta aí com a gente para poder bater um papo conosco e nos contar um pouquinho desse sucesso todo, né? Porque com certeza as pessoas olham e falam assim, nossa, que quanto sucesso. Mas a gente sabe que teve muito trabalho pela frente, né? Nesse decorrer todo, né? Não foi fácil, foi uma luta árdua que começou em 1976 pelo meu pai, que foi fundador da empresa. E de lá para cá, pai e filho juntos, até o falecimento dele, infelizmente, a gente conseguiu buscar um espaço no mundo, não é nem no Brasil. Nós tínhamos uma visão, nós queríamos ser uma empresa reconhecida mundialmente na área da saúde. Né? A odontologia está inserida nesse setor e realmente conseguimos, né? Você mesmo disse, nós hoje estamos exportando para 140 países e isso não foi fácil. Mas como é que começou? Você disse que começou com teu pai. O seu pai era funcionário de uma outra empresa. O meu pai tem uma trajetória profissional, ele começou no nosso concorrente, na empresa da BI, como aprendiz, menino ainda, com 14 anos, e se desligou da Dabi com 22 anos de profissão, como gerente industrial, comandando aí duas empresas, praticamente, a parte industrial de duas empresas, a Dabi, aqui em Ribeirão Preto, e a Atlante, em São Paulo. Daí o nome da Dabi Atlante. Depois houve a fusão, então as duas fundiram e virou Dabi Atlante. Meu pai se desligou da Dabi e empreendeu. E foi buscar o seu espaço. Isso foi quando? Foi em 1970. Né? Ele teve uma trajetória na produção de equipamentos para iluminação, numa empresa chamada Matias, na rua São Paulo, e depois enveredou para o lado, voltou para o lado da odontologia, que era o que ele queria, que estava na veia. Olha que interessante, então ele teve uma outra tentativa. Não deu certo essa tentativa. Ele que não é o que ele gostava. Estava dando certo, a empresa está indo bem, mas ele queria fazer equipamento odontológico. Essa é uma dica também. Exatamente, é fazer o que gosta. Né? Por mais que ele se empenhasse, ele não ia ser feliz também, talvez não desse o resultado positivo que ele queria, Exatamente. E daí surgiu a ideia de fazer articuladores para prótese, um aparelho que reproduz o movimento da mandíbula, utilizado na escola, no segundo anísio de odontologia, e também nos laboratórios de prótese. Né? Foi até uma solicitação de alguns professores de odontologia amigos dele, que na época não existia esse produto no Brasil, eram todos importados. Poxa, por que vocês não fazem? Ele atento também ao mercado, o que estava precisando, o que estava necessitando. Está aí esse feeling, né, que o empresário tem que ter. Aí ele montou a empresa, aí montamos que começou a Gnattus. Em 1976, como eu disse, é uma empresa pequena, eram 4 funcionários, né, um galpão pequenininho, e fomos fazendo os articuladores, eu ajudando à distância, fazia faculdade nessa época, fazia engenharia mecânica, e me formei em 79. Foi quando, então, nós nos unimos, né? Me formei e já comecei a trabalhar na empresa.
Né? Como é que foi essa sua chegada? Porque os funcionários... Chegou o filho do dono. O filho do dono que acabou de estudar, que vai chegar aqui achando que sabe de tudo, mais do que a gente que está fazendo no dia a dia. Sim. Acontece isso, né? Até hoje, acho que normalmente acontece. Como é que foi a sua chegada e como é que o teu pai te conduziu dentro da empresa para não ter trauma nenhum? Meu pai me recebeu muito bem, porque já na época da Atlante em São Paulo, ele ficava muito ausente, então a gente precisava assumir algumas funções. A minha família composta por minha mãe mais 4 irmãs mais novas, eu sou o mais velho, então eu tinha quase que uma obrigação de ajudar o meu pai naquela época, né? E assim eu fiz com muito prazer. Então eu já vim preparado, mas a empresa era muito pequena, a empresa tinha 4 funcionários, meu pai 5. Quer dizer, não havia tanta resistência, não houve tanta resistência nesse sentido, sim, houve um calor. Meu pai me recebeu muito bem, né? E até dizendo, olha, agora vai tocar área industrial e eu vou para a área comercial, que é o que ele gostava de fazer, ele adorava a área comercial, adorava viajar, e assim foi. Fizemos uma divisão, né, de atividades, de responsabilidade, e ele conseguiu, obviamente, levar o nome da Gnattus para uma boa parte do mundo, né, até um determinado momento da empresa. Mas quais foram os primeiros passos? Você lembra de 5, né? 4 mais o teu pai, mais você 6 aí nesse momento. Como é que foi essa ascendência para chegar hoje? Quantos funcionários? Hoje nós temos na fábrica 490, porque nós temos várias filiais, né, no Brasil e também várias filiais, como você mesmo citou, no exterior, na China, no México, na Bolívia e Dubai. Mas na fábrica, no Parque Fabril, 490. Bom, naquela época, a empresa pequena, a gente não tinha acesso a toda essa tecnologia, a essas informações que hoje estão disponíveis, nesses cursos, essas orientações, consultorias. Mas, na verdade, a gente tinha um foco, a gente queria ser reconhecido mundialmente, quizás naquela época com os nossos articuladores, né? E me recordo, inclusive, em 1981, quando nós participamos do primeiro congresso internacional, né, em Nova York, e foi quando nós conseguimos assinar um contrato com uma empresa americana para distribuir os articuladores para o mundo todo, porque nós não tínhamos estrutura de exportação. Nós vendíamos bem no Brasil, mas para exportar era difícil, né? Empresa pequena. Então isso né, trouxe uma vantagem muito grande para a empresa. A primeira venda em dólar. A primeira venda e um grande contrato, né, que nos deu assim uma base para poder aí enveredar para outros lados, que era a fabricação do consultório odontológico, que a gente queria fazer o consultório, não só os articuladores. Aquela cadeira, né, que muita gente não gosta de sentar, não é? Exatamente. Aqueles aparelhos também vocês fazem? Tudo, fazemos tudo. E aí surgiu, né, a ideia do consultório, e em 1983 lançamos o primeiro consultório com a marca Gnattus, né? Inclusive foi lançado, para você ter ideia, o DNA de exportação, que esse primeiro consultório foi lançado no Uruguai, não foi no Brasil, né? Então a visão de mercado, de mundo era tão grande que a gente pensava no mundo, não só no Brasil. O Brasil já era pequeno para nós. E nós éramos tidos aí como os visionários da odontologia. Vocês, né? foram buscando parceiros, Gilberto? Você falou que não tinham consultores como tem hoje, não tinha internet como tem hoje. Como é que foi? Vocês foram... Como é que vocês fuçavam para ter informação? Pai e filho ali pensando, falando com amigos, professores, parceiros, desenvolvendo parcerias. Uma sede de informação. Você tinha dificuldade de obtê-las, mas aqueles que estavam dispostos a ver a indústria brasileira crescer, nos acolheram bem. Tá. Né? Nós vamos agora assistir a nossa equipe, o repórter Leonardo Andrade, esteve na Gnattus, em Ribeirão Preto, e nós vamos agora assistir. E é importante o seguinte, se você que está em casa quiser ligar para cá e fazer perguntas também, a gente está à disposição aqui para fazer perguntas para o Gilberto. Vamos então à matéria agora do Leonardo Andrade. Concentração total e olhar que quase não desvia da tela do computador. A mão mais parece que dança conforme os cliques no mouse. Aos poucos, desenhos viram soluções inovadoras para os profissionais de odontologia. Trabalho muito bem executado por esse designer de produto.
A gente começa praticamente do nada, com um esboço, e esse esboço vai ganhando forma, vai ganhando um protótipo, vai se tornando um produto e de repente está no mercado. Hoje para 140 países, né, nosso produto é exportado, então é muito gratificante ver o design nacional, né? Muitas empresas optam por um design exterior, não, a Gnattus é um design nacional e está desenvolvendo tudo isso, é muito gratificante. Eduardo é um dos muitos funcionários que fazem parte dessa empresa tradicional no mercado médico-odontológico. Entre as suas criações estão os consultórios G8 e G4, considerados referência em pioneirismo, inovação e tecnologia. O pontapé inicial foi no produto G8, né, que é o nosso consultório top de linha, e eu vim justamente para conseguir alinhar junto com a equipe de projeto o desenvolvimento de uma identidade para o produto. Então, a partir daí, todos os nossos produtos possuem alguma semelhança, um traço para a montagem de uma linha. A linha G4 e a linha G8 ela reúne atributos do ponto de vista de tecnologia que fazem dos dois produtos aí referência para a odontologia em todo o mundo. Presente em mais de 142 países, essa empresa é responsável por 1/3 das exportações do setor. Mas para garantir a qualidade e a confiança dos clientes, conta com profissionais qualificados só aqui no Parque Fabril. Engana-se quem pensa que a empresa só valoriza a produção e lançamento de novos produtos. Aqui, o profissional também é reconhecido. Este é o caso de André, que começou a trabalhar como aprendiz e atualmente gerencia uma ferramenta de sugestão de melhorias. Quando eu entrei, com 17 anos, eu entrei para ser office boy, né? E ao longo dessa trajetória eu fui me aperfeiçoando, né, fazendo cursos, e atualmente eu estou exercendo a função de gerente de documentação do produto, né, e tomo conta de algumas atividades aqui internas da empresa, como programa Sugest, como as estruturas de produto, que são as listas técnicas que são requisitos básicos para a gente estar montando um produto, né, com qualidade, para não estar faltando nenhum componente na linha de produção. Outro exemplo de crescimento profissional é o Marcelo. Ele entrou na empresa como projetista, adquiriu experiência em outras áreas e hoje é responsável pelo setor de manutenção e infraestrutura. Basicamente ele cuida do funcionamento da empresa, né? Ele é responsável por toda a área de utilidades, energia elétrica, água, ar-condicionado, o funcionamento de máquinas, o bem-estar das pessoas. A preocupação é geral do bom funcionamento da empresa. Ver o crescimento que aconteceu pessoal junto com o crescimento da empresa me dá um orgulho muito grande, me deixa muito satisfeito. Já Carlos tem a função de gerenciar a área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Mesmo com tanta responsabilidade, ele diz ter muito orgulho em trabalhar na empresa há mais de 25 anos. O orgulho principal é ver uma empresa que eu comecei que tinha aproximadamente 70 funcionários, hoje está com bem mais de 500 funcionários, uma grande empresa com destaque mundial. Então isso só nos dá felicidade e uma sensação muito grande de dever realizado. Tem até espaço para jornalista que dedica o tempo para trabalhar a imagem da empresa e principalmente na divulgação das novidades desse mercado em expansão. A Gnattus, ela trabalha com atuação em mais de 142 países e em todo o território nacional. E toda essa informação precisa chegar tanto ao público externo, que precisa saber dessa atuação da Gnattus, quanto ao público interno. As pessoas que fazem os equipamentos precisam saber que os equipamentos chegaram em tais países, tais cidades, e isso é muito importante nesse sentido. Então, todo tipo de notícia, visita, venda, divulgação, nós montamos e divulgamos no nosso site, e assuntos relacionados à imprensa é divulgado de forma abrangente para que o público externo também conheça o trabalho da Gnattus. Muito interessante. Parabéns, Gilberto. Obrigado. Olha, assistimos aí a reportagem, vamos fazer agora um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo aqui com o Gilberto, presidente da Gnattus. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né?
vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Estamos de volta com mais um programa Silvana Resende, agora conversando aqui com o presidente da maior empresa no ramo médico e odontológico do Brasil, que é a Gnatos, o presidente Gilberto Nomelini. Gilberto, nós assistimos aí no bloco anterior a um pouco, né, da empresa que é grande, que é importante. Nós vimos aí depoimentos de funcionários apaixonados pela empresa, realizados. E aí eu te pergunto, no desafio da liderança, que é muito grande, né? Quais as dicas que você daria para quem está aí empreendendo, sendo líder, com dificuldade disso no dia a dia? O que você fala para essas pessoas? Olha, a liderança é um tema bastante polêmico e difícil. Mas eu acho que a primeira alicerce de uma boa liderança é o exemplo. E a gente sempre procurou levar para esses meninos que acabaram, né, de dar os seus depoimentos, do como se deve fazer, do como nós devemos nos comprometer com aquilo que a gente faz. Ou seja, nós devemos, primeiro, acima de tudo, ter o gosto pela coisa, né? Então, faça aquilo que você gosta. Se tiver que fazer, faça bem feito. É isso que a gente procura levar para eles, né? E eu tenho, nessa minha trajetória profissional, junto com esses pares, né, que eu tenho muito que agradecer a todo o esforço de toda a minha equipe, mostrado, né, que a gente também participa, né? Então, se tiver que limpar o chão, a gente vai limpar. Se tiver que deitar debaixo de cadeira, nós vamos deitar. E ali nós procuramos lidar com o assunto de uma forma bem democrática, às vezes não tão tranquila,
porque o mercado e as dificuldades exigem ações bastante contundentes, mas a gente participa e mostra como que se deve fazer. Então, eu acho que essa participação ela é fundamental para você ter esse aspecto da liderança bem ativo dentro da empresa. Como é que você lida com essa geração que está chegando aí? Tanto a geração Y quanto a geração Z, né, que está vindo agora. Essa é uma grande, não vou dizer dificuldade, mas é uma grande diferença, né? Para nós que viemos de outra época, mas a gente procura se atualizar, né? Porque o grande líder é aquele que está atualizado e tem foco no resultado. Que esse os dois pilares de um presidente de uma boa companhia. Então, a gente procura estar par e passo, do lado deles, orientando, vivendo, no caso aí, como vocês mostrar o design, a gente sabe como fazer, sabe como lidar dos detalhes, né, do aprofundamento com relação à utilização do equipamento, enfim. Então, é essa participação que é fundamental também com essa geração Y que está chegando aí. Legal. Eu acho que as dicas que você deu aí são muito interessantes. Uma outra coisa é passar humildade, né? Que é uma coisa que você colocou. Exatamente. Quer dizer, quando você vai lá, se precisar de esfregar o chão, se precisar de abaixar, se precisar de carregar um peso, a gente vai junto, você está ali mostrando a esses jovens a importância disso também. É isso, né? é isso. Então, chegando perguntas para a gente, mas antes eu quero colocar aqui que estão nos acompanhando pelas redes sociais agora, o Paulo Pérez, Rosa Maria Gaetani, Ana Paula Cavalcante, Eduardo Honorato, Paulo Sérgio Ferreira, muito obrigada pela audiência e continue aí com a gente. Chegou pergunta aqui, muitas pessoas e até empresários estão pessimistas em relação à economia para 2015. Qual análise o senhor faz para este ano? Rubens Silva, de Ribeirão Preto. É até uma pergunta que eu ia colocar para você. Que bom que o Rubens fez a pergunta para a gente aqui. Bom, eu entendo que o ano de 2015 não vai ser um ano muito fácil, vai ser um ano de grandes desafios. Só que, por outro lado, eu entendo que nós já passamos por coisas piores. Nós já passamos por momentos piores. E nós conseguimos superar. Então, eu acho que com bom planejamento, atento a essas mudanças inesperadas, que, né, o empresário é pego de surpresa a todo momento, e o empresário brasileiro hoje se dá bem em qualquer parte do mundo por conta dessa criatividade que ele tem que ter para lidar com essas surpresas, mas eu entendo que vai ser um ano muito trabalhado. Nós vamos ter que trabalhar bastante, mais ainda, porque a gente já trabalha muito, mas com foco específico em cima dessas situações inesperadas que estão ocorrendo. O problema, né, Gilberto, não sei se você concorda comigo, é que trabalhar é muito importante e faz parte da vida do empresário. O problema é quando a gente trabalha, paga muito imposto e vê que esse imposto está indo por outros canais e não está retornando para a gente, para a população. Né? Acho que a corrupção, que é uma coisa que corrói, né, a economia brasileira e o empresariado. É insano ser empresário no Brasil, quase, né? Porque você trabalha, você que está em outros países, você sabe mais do que eu, mais do que a maioria, como é diferente trabalhar lá e trabalhar aqui. Sem dúvida não. E aí eu te pergunto, como é que lida com o custo Brasil, que é esse grande índice de impostos que a gente paga aqui no Brasil, o empresário. Agora, nessa semana passada, a presidente coloca mais uma questão que você que está empregando, você vai pagar mais ainda por cada funcionário. O empresário vai ter que pagar, vai ter que pagar mais. Em alguns casos aumenta 150%. Exatamente. Quer dizer, muitos funcionários não sabem que se ele ganha 1.000, a empresa paga quase o mesmo 1.000 de impostos. Exatamente. Então, ele acaba custando para a empresa o dobro do que ele ganha. Né? E o governo, nesse momento de crise, em vez de incentivar o emprego, está criando mais imposto, está aumentando mais imposto. Qual que é a tua dica rápida, até porque eu tenho um monte de pergunta para fazer e a gente não tem tempo, para isso? Nós vamos ter que ser criativos. Né? A solução é difícil você dar, porque cada empresa é uma empresa, as empresas estão inseridas em diversos cenários, mas, acima de tudo, nós vamos ter que ser muito criativos e ter bastante foco no resultado. Ou seja, a dificuldade está aí, eles são pegos de surpresa a todo momento, como já dissemos aqui, mas nós vamos ter que ser criativos, porque nós estamos inseridos nesse cenário.
não é? Nós estamos aqui... Isso, criativo, significa reduzir custos, muitas vezes, economizar onde puder economizar, alternativas, colocar produtos mais interessantes. Olha, nós temos um exemplo que foi a parte, que está pegando, inclusive, a parte de energia elétrica, não é? Está pegando o consumidor, nas empresas também. O seu custo vai subir. Vai subir. E eu lhe dou um exemplo, que só com uma mudança de um sistema de iluminação na empresa, a gente já tem uma redução interessante. Né? Quer dizer, então já impactou, não vou dizer que nós conseguimos reduzir aquele aumento, mas nós tivemos já um aumento menor por conta da economia que nós conseguimos. E vocês conseguiram também inovar, ou seja, não estava conseguindo vender o suficiente no Brasil, deixou procurar outros países. Exatamente. A Ignatus hoje, ela tem hoje filiais de vendas na China, né? Nós produzimos na China e vendemos na China, México, Bolívia e Dubai. Então, nós fomos buscar preencher espaços em que existia mais oportunidade de negócio. Claro que isso dá um alento, ajuda. E, na verdade, a Ignatus ela cresceu muito baseado nesse alicerce que é a exportação. Né? Inclusive, na época que nós fomos obrigados a fazer a fábrica nova, a construir a fábrica nova, foi em 1993, ela foi exatamente incentivada pelas exportações e não pelo mercado doméstico. Então, você tem como, uma empresa que exporta muito, você tem como, né, manusear ou lidar com essas dificuldades. Se um país vai mal, eu vou para o outro. Exatamente. Está aí a criatividade de vocês, exatamente. Que você que está nos assistindo enquanto empresário pode procurar também outros mercados, né? Isso. E chegando mais perguntas, tem gente querendo trabalhar na tua empresa. Ó. Quais características um profissional precisa ter para trabalhar na sua empresa, na Ignatus? Kátia Rocha está perguntando. Bem, a empresa é uma empresa inovadora, um espírito de empreendedorismo absurdo, um pessoal jovem, alegre em trabalhar conosco. O que a gente busca dentro do perfil é foco no resultado, flexibilidade, proatividade. Isso tudo por conta de um único detalhe, atender bem o nosso cliente, que é o motivo da nossa existência. Então, procuramos buscar esses colaboradores que têm essa visão que nós acabamos de ver aí. Pessoal jovem, dinâmico, correndo, criando, mudando. Vontade de aprender o tempo inteiro. Para quê? Para atender bem o nosso cliente. Pessoas que estejam também sempre procurando se qualificar mais, Sim. estudando mais. Nós incentivamos, inclusive. Não dá para parar no tempo. Não podemos, não podemos. Acho que mais em cima do que você colocou, o Tiago Moura pergunta o seguinte: a sua empresa trabalha ou prioriza funcionários que têm o espírito empreendedor? Sem que é isso dúvida que você acabou colocando para a gente aí, né? E te dou um exemplo. Diga. Nós, através de uma sugestão de um desses colaboradores nossos, é que nós agora enveredamos na área médica, através de uma associação com uma startup do Supera, que é a Fig Labs. E foi uma sugestão de um colaborador. Por que nós não vamos para a área médica? Tem aqui o Supera, que tem uma série de empresas incubadas. Tem, é muito interessante. A gente vem trazendo muitos deles aqui no nosso programa. E conseguimos hoje já começar a dar corpo nessa empresa e acabamos de lançar a linha de ultrassom diagnóstico por imagem. São 6 aparelhos para o mercado brasileiro. Ouvindo a sugestão de um colaborador. Outra dica de um bom líder. Não é? Não é? Saber isso ouvir. Também que é importante, saber ouvir. Né? Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Acho que todo mundo que vai ao dentista pode ter uma cadeira gostosa, tem dentista que coloca até uma almofadinha para gente. Mas tem uma coisa que, por mais que se evolua, eu nunca entrei num consultório que aquele motorzinho não tem aquele barulho absurdo e irritante, dá mais medo. Não tem jeito de acabar com esse barulhinho, não? Vocês estão buscando essa saída também? Nós já lançamos o produto. Ai, salve. Que é um produto elétrico, porque aquele barulho ele é originário de uma turbina a ar. Né? Um produto que é um equipamento que gira 400 mil rotações. E nós desenvolvemos um micromotor elétrico que tem a mesma função, mas é um equipamento que não tem ruído. Que legal. E isso, obviamente, tem um custo mais elevado, mas com o passar do tempo, acho que com o volume nós vamos conseguir adequar essa... Mas eu tenho certeza que os dentistas que forem vender o seu produto, ou a propaganda que vai ser, olha, eu fui num dentista que não tem aquele barulhinho. Esse é psicológico mesmo, né? Quando liga aquele motorzinho...
mesmo quem não tenha medo, receio de dentista, já fica, né, mais Exatamente. Atônito na cadeira. Incomoda, né? E vai ser fácil vender, tá? Mesmo que seja mais caro, vai ser fácil vender. Deus queira. Tem uma outra coisa que eu queria colocar para você, a gente viu no noticiário, Ginatos e Dabi Atlante anunciam processo de fusão. Exato. Olha que interessante, as coisas estão mudando, vocês de concorrentes estão agora planejando uma fusão. Como é que é isso? Quando vai ser isso? Vai ter demissão? Porque geralmente quando tem fusão acaba tendo que enxugar. Sim. Nós temos que saber. Bom, a Dabi é uma empresa, e Ginatos são duas grandes empresas nacionais de equipamento odontológico. São dois grandes concorrentes e estão inseridos dentro de um mercado que é o segundo maior mercado mundial. O primeiro mercado mundial de odontologia é os Estados Unidos, segundo o Brasil. E os grandes players estão ávidos por esse mercado. E, obviamente, estão assediando essas grandes empresas, né? Nos últimos anos, nós somos assediados, eles também. Mas as famílias Nomeline e Biagi, que são proprietários da Dabi Atlante, acreditam no ramo da saúde, acreditam no progresso da saúde brasileira. Então, nenhuma das duas famílias estão dispostas a vender as empresas. Poxa, se não estão dispostos a vender, nós precisamos nos preparar para poder enfrentar esses players internacionais, por que não nos unir? Daí surgiu a ideia, né, uma discussão que vem de 2 anos e meio, e agora no dia 12 de janeiro anunciamos ao mercado um protocolo de intenção de fusão, que foi submetido ao CAD, e nós acreditamos que mais uns 3 a 4 meses nós devemos ter esse processo aprovado. Demissão não é o foco do nosso negócio, ou desta fusão, porque a fusão das empresas que detêm, cada uma tem uma especificidade em cima de tecnologias, nós vamos estar desenvolvendo mais produtos para a área da saúde. Nós vamos entrar, inclusive, mais forte na área médica. Então, em vez de nós mandarmos pelos colaboradores embora, nós vamos desenvolver esses colaboradores que na nossa região, infelizmente, a gente não tem toda essa disponibilidade de gente qualificada para poder participar desse projeto de crescimento. As duas empresas juntas vão ter maior musculatura de investimento e com isso nós vamos estar criando maiores ofertas de emprego, o inverso da demissão. E as duas empresas juntas, vocês imaginam que aí vão contar com cerca de 1.100 colaboradores. 1.100 colaboradores. E estima-se faturamento, vendas estimadas em 300 milhões de reais? Exatamente. Em 2015, exportações, no caso, para os mais de 140 países, né? Exato. Só uma curiosidade. Pois não. Você falou de concorrente. E concorrência, às vezes, é desleal, às vezes é civilizada, às vezes não. Né? No caso de vocês, existia um movimento civilizado entre vocês ou tinha aquela coisa, pega esse cliente, que senão eu pego? E como é que foi esse namoro depois disso? Teve briga, teve namoro, como é que foi? Não, concorrência é concorrência. Exatamente. Né? A gente nunca... Porque, na verdade, como meu pai trabalhou 22 anos na Dabi e meu pai construiu a família, né? Empregado da Dabi, não havia o mínimo sentido de você ser desleal, né? Concorrência. Existe uma gratidão. Uma gratidão, de tirar um cliente, de tentar, né, vender para aquele cliente dele, isso é natural. E eles também. E como outros que estão chegando aí, né, as multinacionais que estão chegando aí. Mas deslealdade nunca houve, sempre um respeito, até por conta dessa trajetória da família. Quem ligou primeiro para quem? Olha, foi um encontro. Nós estávamos num congresso e num café, escuta, vamos conversar. Foi ali um acidente de percurso, encostamos no mesmo balcão de café e aí começamos a discutir. Nada é por acaso, né? Nada por acaso, no nome do projeto. Nós estamos sentados lá numa sala de reuniões, olhando para a construção do complexo viário da Anhanguera. E como é que nós vamos chamar esse projeto? Puxa, podíamos fazer uma ponte ligando a Dabi e a Ginatos, ou a Ginatos a Dabi. Então, como é que nós vamos chamar o Projeto Ponte? Daí surgiu o nome do Projeto Ponte. Que legal, que legal. Aí que tá, né? Porque ambos estavam abertos a novidades, sem dúvida, né? Sem Nenhum dúvida. estava olhando para o outro como um concorrente só, mas como um apoiador oportunidade. também. Como Vamos oportunidade. Tá aí a criatividade também que Sem vocês dúvida. como líderes viram, né? Agora, gente, nós teríamos um monte de coisa para falar, mas eu queria saber um pouquinho da vida
pessoal tua, como é que você leva isso tudo, você que está há muitos anos na empresa, você tem esposa, 2 filhos, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, e aí algum dos filhos está trabalhando na empresa? Não, os filhos não estão. Você sente isso deles não estarem? Você queria que eles estivessem? Bom, isso é o desejo de todo pai, né? Mas, acima de tudo, o que eu desejo para eles é que eles sejam felizes, que gostem do que fazem. E eles estão em áreas diferentes. Áreas diferentes. E o que nós procuramos fazer, eu e minha esposa, aliás, eu quero dedicar aqui um agradecimento que eu tenho imenso pela minha esposa, ter me apoiado, né, nessa minha trajetória profissional, porque sem ela, sem esse apoio, eu jamais conseguiria chegar onde eu cheguei, porque não foi fácil. Como é que é o nome dela? Liliane, não foi fácil. E a gente procura, né, passar isso para os filhos, né? Ou seja, façam o que vocês gostam, que nós vamos apoiar. Então esse é o objetivo da orientação. Pouco que a gente pode dar para eles é isso, sejam felizes. É o mais importante. E se tiver que cruzar também, né, o caminho de vocês dentro da Quinatos, oportunidades aparecem. Agora, se eles estiverem preparados para enfrentar, né, essas oportunidades, que sejam... Não, como mulher, eu tenho que puxar a sardinha aí e te parabenizar por estar parabenizando a sua esposa, né? Porque muitas vezes os homens crescem muito porque... Não é porque aquela coisa atrás de um homem vem uma mulher, não, né? Tem uma grande mulher, não, é do lado mesmo, né? Do lado. Acho que as mulheres estão, e às vezes na frente, puxando, né? Sem dúvida. Vem que você precisa levantar cedo hoje, que você tem que trabalhar, né? Isso aí. Mas e esse tempo de trabalho, né? Quantas horas por dia você se dedica para a empresa hoje e como é que era antes? Bom, antes eu me dedicava muito mais, né? Mas eu acordo muito cedo, eu tenho essa cultura de acordar cedo, chego cedo na empresa e normalmente que trabalho... Cedo? Que horas que é? 6 horas, 6 horas você acorda? Acordo 5h30 da manhã. Todo dia? 6h30, todo dia. 6h30 eu já estou na fábrica e normalmente sai 6, 7, dependendo da nossa agenda. Fica, na verdade, umas 12 horas dedicado. 12 horas. Ficava mais. Ficava Só que mais hoje tempo nós temos um outro compromisso, que é um pouco mais árduo, que são as viagens. Essas viagens internacionais, elas... Todo mês você acaba viajando? Todo mês a gente está viajando, é China, é Dubai, enfim, México, para outros países mais. Tá. Então, isso... Agora, e como é que fica a vida pessoal? Que hora que você dedica à família? Olha, a gente à noite? À noite, a gente tem nos entendido. Final de semana, né, a gente, né, tem aí algumas atividades em conjunto, sempre respeitando o casal, né? Sabendo ceder, porque se a gente fica a semana toda fora, a gente também tem que ceder, né? Então, respeitando... E dá para ter alguma coisa para a sua vida, por exemplo? Você consegue ir numa academia, você consegue fazer uma ginástica, Sim. Você consegue manter tua saúde? Sim, vou na academia. Porque as pessoas dizem que não tem tempo. E aí a gente quer mostrar o teu exemplo com um empresário, com empresa em mais de 140 países que consegue fazer ginástica. Tempo nós temos que saber lidar, administrar o tempo. Eu faço academia 3 vezes por semana. Faço à noite. E é bom porque eu faço junto com a minha esposa. Então nós já estamos juntos aí. Arrumou uma saída de estar junto e fazer academia. E quando sozinho, viaja, consegue fazer no hotel. Exatamente. Me dedico bastante a isso. Tá. Pra gente terminar, pois não. Qual que é o seu... Adoraria, tá? Tô te conhecendo hoje, batendo esse papo aqui muito agradável. Dá uma mensagem final aí para esses jovens que estão chegando agora no mercado com uma vontade de ser felizes no trabalho, claro, e procurando apenas serem, muitos deles só ser felizes, né? O trabalho tem que satisfazê-los, né? O que você dá de conselho? O primeiro, como eu disse, né, que eu desejo para meus filhos faça o que você goste. Segundo, planeje, né? Faça um bom planejamento, porque o planejamento parece, ou pode parecer ser uma coisa burocrática, mas ele é a nossa base. Porque por mais que as coisas mudam, você tendo um planejamento, você consegue, é um alicerce. A base da casa está ali, você vai mudar a fachada, você vai mudar a cor, mas você já tem uma base para você seguir viagem. E, acima de tudo, dedicação, né? Dedicação com aquilo que você gosta e com aquilo que você planejou. Com isso, invariavelmente, você vai conseguir o sucesso. Nada cai do céu, né? Sem dúvida nenhuma. Sempre digo, Gilberto, que o único lugar que o sucesso está antes do trabalho é no dicionário. Exatamente. Né? O resto a gente tem que trabalhar, muito, né? Parabéns a você. Muito obrigado. Tá bom? Tudo de bom, continue sucesso, que tudo dê certo. Parabéns pelo exemplo e pela companhia aqui no nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Obrigado. Nós vamos agora fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com um casal. Eles são estudantes e passaram juntos em 21 vestibulares de medicina. Acompanha, não saia daí.
Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Oi, gente, estamos de volta com o programa Silvana Resende e agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Você já pensou em passar no vestibular de medicina? É difícil, né? Agora, você conhece alguém que já passou em 11 vestibulares de medicina? Estou conhecendo hoje. Gente, assim que eu fiquei sabendo, eu falei, procura. Primeiro eu fiquei sabendo dela. Aí a gente começou a pesquisar sobre ela, a gente ficou sabendo que o namorado dela também havia passado num monte de vestibular de medicina. Os dois juntos passaram em 21 vestibulares de medicina. Já pensou? Você que é mãe e está querendo fazer com que o seu filho estude, não saia daí, porque eles vão dar dicas de como estudar e como ter esse sucesso todo, né? Você que é estudante, está começando agora e está pensando como é que vai passar em medicina no final do ano, fique aí também atento. Nós estamos aqui, então, com esse casal bonito, além de inteligente, que é o Matheus Bruxelas e a Larissa Rodrigues Garcia, ambos agora estudantes de medicina. Sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, parabéns a vocês, não é? E eu quero saber, né, tintim por tintim dessa história. Matheus, como é que foi? Você está com quantos anos? Tô com 18, fiz esses dias para trás. 18 aninhos. Isso. E você passou no vestibular quando? Eu passei com 16 ano passado.
Com 16. Você fez 18 agorinha. Você 18 passou agorinha. primeiro vestibular? Eu passei direto do terceiro colegial, eu tinha 16 anos. Hum. Eu sou de 97, Você passou em quais vestibulares? nos 10. Você vai conseguir lembrar? Já faz um tempo. Não Nas sei. públicas, quantas públicas você conseguiu passar? Eu acho que 5 ou 6. Vamos lembrar? Vamos, Universidade, sim. vamos lá. UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, UFPR, Universidade Federal do Paraná, isso, UFV, Universidade Federal de Viçosa, Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, isso, USP, USP, Universidade de São Paulo. eu acho que de pública só. Primeiro vestibular. Você estudava muito, Matheus? Eu aprendi a estudar bastante, assim. Eu passei para a segunda fase no meio do ano, do meu terceiro colegial para a UFTM. E aí foi quando eu realmente comecei a estudar de verdade, sem pausas e sem... Nós vamos ouvi-lo já sobre como é que é esse estudo sem pausas. Vamos agora para a Larissa. Então você passou no ano passado, você está agora no segundo semestre? Segundo período? Ano. Segundo ano, já fez um ano de medicina, então. Isso. A carinha de médico, quem vai acreditar nesse menino sério quando entrar no consultório, hein? E aí, a namorada, que é a Larissa, tá com quantos anos, Larissa? 18, passou no vestibular agora, não é? Passei esse ano. Passou esse ano e está agora no primeiro ano. Isso. Dá para lembrar quais faculdades, quais universidades você conseguiu passar? Então, as públicas foram a USP, a Unicamp, a Unifesp, a Unesp, a UFTM também, a UEM, que é de Maringá, e tem mais FAMERP. uma, a FAMERP e a FAMERP. E qual que vocês escolheram? Nós dois escolhemos a USP. A USP em Ribeirão Preto. Ele É já sempre o estava sonho. na Ele USP. já estava, Ele já estava, você falou, eu tenho que ficar com ele. Foi por isso? Também. Mas é uma excelente, né, gente? Não, com Vocês certeza. buscaram excelência. Quer dizer, vocês podiam escolher, né? Porque várias, né? Muito boas, né? Agora, Larissa, conta pra mim, como é que foi isso? Dava tempo pra namorar? Sobrava tempo? Assim, não como agora, né? Agora a gente tem muito mais tempo, mas sempre deu. A gente sempre conseguiu conciliar isso muito bem. Vocês namoram há quanto tempo? Já tem 1 ano e 8 meses. Então, no vestibular dele, vocês já namoravam? Já namorava. E aí, continuou isso, né? Você fez cursinho? Fiz 1 ano. 1 ano de cursinho, tá. É. Quantas horas por dia você se dedicou aí no ano passado para estudar, passar nesse vestibular? O ano passado, eu encontrei meu ritmo, assim, ficando da manhã no cursinho. E eu ficava à tarde lá, normalmente até umas 9, 9h30, às vezes até às 10. Isso dava quantas horas? Você ficava Das 2 às 9 dava 7 horas, 7 horas e meia, assim. Mas é claro, com pausas. Onde você buscava energia, ou paciência, ou saco, para quem tem 18 anos, de se dedicar tanto tempo para os estudos? Olha, eu Eu tô falando isso porque é o que os adolescentes falam, não tenho saco para estudar tanto tempo. O que você fazia? Então, é muita disciplina que você tem que criar. E, assim, eu sempre fui muito incentivada e também cobrada a estudar pelos meus pais, só que eu achava esses refúgios no Matheus, na minha família e também com a minha religião. Então, sempre tem que ter uma válvula de escape porque ninguém aguenta. O tempo É inteiro. pesado. Você é a única filha? Não, eu tenho uma irmã. Tem mais nova ou mais velha? Nova. Mais nova. Aham. Tá. A Larissa tá com uma boina que é de praxe, não é isso? Quem passa no vestibular é só na USP ou em todo lugar? Não. Nas outras A faculdades? boina amarela é só na USP. Só na USP. É. Tem que ficar com essa boina de manhã, de tarde, de noite, só tira pra dormir e pra tomar banho. Só tira no momento que não tem ninguém à sua volta. Ainda mais com esse calor, ficar com essa boina, hein? Quanto tempo tem que ficar? Até 13 de maio, né? Que é libertação dos calouros. No total são 100 dias. 100 dias. 100 dias. Tá legal. E aí tá quase. Tá quase. Pensa assim. Mais Pensa ou assim, menos. né? Ganhei ela semana passada. Ganhou semana passada. Mas não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor que usar. Quando a gente passa, a gente quer justamente usar. A gente quer mostrar pro mundo que passou. Você sofre tanto estudando bastante. E as pessoas perguntam muito o que é essa boina ou não? As pessoas só olham assim, o que é esse cara aí? Todo lugar que você vai, todo mundo te olha.
Mas a maioria das pessoas já conhecem aqui em Ribeirão Preto, então todo mundo conversa com você, pergunta como é que foi a fase, dá parabéns por ter passado, então é legal. Legal. Gente, nós vamos daqui a pouquinho para o próximo bloco. Antes, eu quero agora chamar as vagas de emprego que nós separamos para você. Assistente administrativo, auxiliar de escritório, corretor de imóveis, cozinheiro geral, operador de caixa, promotor de vendas especializadas. Para mais informações, entre em contato com a gente pelo nosso site www.silvanaresende.com.br. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, continuando o papo aqui com a Larissa e com o Matheus. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Estamos de volta e continuamos aqui o papo com a Larissa e com o Matheus, dois estudantes de medicina. Ela passou em 11 vestibulares de medicina este ano. O Matheus conseguiu passar em 10 vestibulares de medicina no ano passado. Eles passaram em vestibulares assim, de faculdades públicas que todo mundo sonha em passar, eles puderam escolher, né?
quase jogar para cima, assim, qual que vai cair, né? Qual que eu vou escolher, né? E foi muito legal. Mas antes de continuar o papo com eles, a gente está sempre aqui passando as informações do dia a dia, e como nós trabalhamos muito e falamos sobre empresa, mercado de trabalho, nós temos notícias que não são boas, infelizmente, no Brasil, que todo dia está despencando notícia ruim para a gente, tanto da corrupção, quanto as notícias políticas que não estão nada boas, e da economia também. Faturamento das micro e pequenas empresas cai 0,6% em 2014. A gente vê aqui que a receita total das micro e pequenas empresas em 2014 foi de 595 bilhões, 3,9 bilhões a menos que 2013. A gente, na verdade, teria que melhorar esses dados, já que a gente está ficando mais experiente, né? Todo mundo acaba tendo que melhorar o seu faturamento e o nosso Brasil, infelizmente, está piorando a situação. E um outro dado também é que o desemprego aumentou no Brasil. O desemprego de janeiro é de 5,3%, o maior desde setembro de 2013, diz IBGE. Isso mostra que cada vez mais, é o que a gente trata aqui no nosso programa, você tem que se qualificar, você tem que estudar mais, você tem que se dedicar mais ao seu trabalho para você se diferenciar dentro da empresa que você trabalha. Ou se você é empreendedor, se você é dono da sua própria empresa, você tem que estar sempre procurando se qualificar para você se diferenciar, porque senão você vai estar na lista, infelizmente, daqueles que podem ser demitidos e que podem perder o emprego. Vamos então voltar aqui e falar de gente que está se qualificando muito bem, não é isso? Porque já se acostumou a estudar muito, que são eles, a Larissa e o Matheus. Chegou pergunta para a gente aqui. Como o namorado já estava cursando medicina, ele ajudou nos estudos da namorada? Deu dicas importantes para o vestibular? E quando estão juntos, falam de algo que não seja medicina? É a Elisa Reis que está perguntando. Ele te ajudou? Sem dúvida, não tem como não dizer que não. Ele me ajudou muito, ele me deu muita dica, principalmente assim, no começo, né, do ano que eu não tinha passado. Ele sempre me apoiou, sempre, nossa, tentou estar presente. Ele fez muita coisa por mim e foi um ano, assim, tão difícil para mim quanto para ele, porque eu vi que ele estava vivendo aquilo comigo. Então, foi muito bom, né, saber que tinha alguém do meu lado mesmo. Ele te influenciou na escolha da medicina? Ah, não. Não? É uma coisa que já veio com você? Já vinha há muito tempo. Tá. E a sua escolha pela medicina, como é que foi? Eu acho que veio mesmo da... Eu acompanho meu pai é médico e eu sempre acompanhei ele nos hospitais. E eu sempre via o olhar de uma pessoa que acabou de ser atendida, que acabou de passar por uma cirurgia, e eu acho que não tinha coisa melhor. Eu acho que a profissão da medicina você consegue ajudar muitas pessoas. Que bom que você tem esse espírito, né? E permaneça com ele, né? Porque eu acredito que a medicina é uma profissão maravilhosa, né? E ser médico tem que ser abnegado mesmo para ser médico, porque é para cuidar do outro, né? E isso é muito importante. Ela estava falando do tempo que ela estudava por dia. E você, qual que é a tua dica? Para quem está começando a estudar agora, esse ano, para fazer vestibular no final do ano, quantas horas por dia você acredita que a pessoa tem que estudar? Eu acho que agora, né? Agora que é o começo do ano, vai com calma. Porque ninguém aguenta estudar o tempo inteiro muito. Então, eu acho que agora vai com calma, estuda bastante, não deixa nada ficar para trás, não deixa nenhuma matéria ficar perdida. Estudar todo dia, mas não estudar loucamente todo dia? Ainda não. Mas é estudar, as pessoas falam, tem gente que estuda antes aquela matéria que vai ser falada na aula. Tem gente que espera o professor dar a matéria e estuda depois. Qual que é a sua dica? Eu acho que cada um estuda de uma maneira diferente. A minha dica é agora, não deixe nenhuma matéria ficar para trás, mas no final do ano, se mate de estudar. No final do ano é a hora realmente de estudar para valer. Se mate é o quê? Quantas horas por dia? Sai da escola. Conseguir. Você passou direto, você nem fez cursinho. Você fazia o colégio e depois ficava tarde e noite estudando. Sim, eu saía do colégio, às vezes tinha aula no colégio que eu já ficava, ou ia para casa e estudava. E no final do ano, o tempo inteiro. Chegou a semana antes da FUVEST que eu comia estudando, que eu almoçava estudando. Valeu a pena? Valeu muito a pena, valeu muito a pena. Tá feliz? Já fez um ano aí de medicina, tá feliz? Nossa, demais, eu acho que
Que legal. Olha, gente, eu queria muito continuar o papo com vocês, mas é incrível como que passa rápido e estão falando que o nosso tempo acabou e não vai dar para a gente continuar aqui falando. Parabéns a vocês. Obrigada pelas dicas. Acho que quem está em casa também pôde aprender aí e ver que realmente tem que estudar muito, né? Nada vem facinho, né? A gente tem que estudar muito. Parabéns a vocês. Fiquem com Deus. Que vocês sejam médicos maravilhosos também, éticos acima de tudo, apaixonados pela profissão e tudo de bom para vocês. Obrigada. Ok? Nós vamos ficando por aqui com o programa Silvana Rezende de hoje. Até semana que vem, com certeza.